A leitura, que é o principal foco do projeto, mudou a relação das professoras com a sala de aula. E ampliando, né, os nossos conhecimentos em relação à BNCC, a como a criança aprende. Valorizando mais a experiência das crianças, né, a gente tem percebido que elas podem aprender, que elas estão aprendendo. É muito gratificante todos os dias entrar na sala de educação infantil e ver de fato as ideias, o projeto acontecendo lá dentro da sala de aula. E eu acredito que o projeto nos traz isso, nos possibilita isso, essa leveza dentro da sala de aula. As temáticas das formações, né, são todas bem elaboradas, o material é riquíssimo e assim, a cada formação a gente cresce como pessoa, como formador, como ser humano. O desafio também de conhecer melhor a BNCC, de colocar mais isso em prática, né? Por isso a pesquisa, a estuda, as formações continuadas e o desafio de saber que a gente não pode pular etapas, que é a educação infantil, a base, que a gente tem que olhar realmente para essa base com muita atenção e carinho. É uma construção, né? A construção de uma cultura leitora a partir da primeira infância, né? Com as nossas crianças. A nossa cultura aqui era de muita fragilidade realmente do professor da educação infantil. E nesse momento que a gente começa esse movimento de valorização do professor, né? De fortalecer a educação infantil no município ou no nosso estado, no Brasil, porque eu sempre digo, o nosso trabalho aqui de Pedreiras não é para ser só de Pedreiras. Me trouxe essa oportunidade de aprender muito mais da questão pedagógica, de não estar só lá dentro de uma sala resolvendo questões burocráticas. Eu me envolvi bastante com a questão pedagógica, com a questão da professora, da supervisora, dos próprios alunos. E a gente também tem, né, disseminado isso com os colegas do outro município, nessa prática de estar visitando as escolas, né, de estar na sala de aula, conversando com as crianças, né, e uma escola da zona rural aqui, né, que a gente tem, é um diferencial que a gente tem implantado nessa nova gestão nossa, é essa de tentar fazer um trabalho unificado, zona rural e zona urbana, até porque eles têm direito, a criança precisa aprender da mesma forma, seja na zona rural ou na zona urbana. A gente trabalha na zona rural e lá sempre é mais difícil o acesso, né? As crianças ganharam, foi assim, como se tivesse ganhado um troféu. Ganharam, tia, que legal, posso levar para casa, é meu, tem certeza. E eles, assim, uma alegria que a gente via no rosto deles, que eles amaram, eles liam da maneira deles, usavam a criatividade, e assim foi muito bom. E elas têm trabalhado bastante, até os livros que as crianças levaram para casa, sobrou alguns lá na escola, a gente deixou lá para elas estar manuseando com eles. E eu sempre, visitando as salas, eu observo que elas estão lendo com eles, as crianças já conversam sobre o livro. Um dia desse eu entrei numa sala, estava o livro até do ano passado, Eu Sou Mais Forte. Aí a criança disse, ó, tio Lobo Mal diz, eu sou mais forte, e tudo isso. Aí eu vejo que elas estão trabalhando, né? Estão engajadas na leitura. A formação leitora, né, que é o foco na leitura, a didática que ela estabelece dentro das formações, tem todo esse processo de um bom acolhimento,
né? Depois tem a mediação de leitura, até chegar na temática realmente principal. E a interação, a participação na escolha dessas temáticas, do que é mais necessário, quais são as maiores dificuldades, o que a gente precisa. Então, o Laboratório de Educação tem toda essa preocupação, todo esse material, uma equipe voltada para estar dando esse apoio para a gente dentro dos municípios. Quando eu fui fazer uma organização dos livros no armário, no depósitozinho que estava lá, eu vi que eu organizei de uma forma diferente que eu organizava antes. Eu fui limpando e olhando o livro, e vendo o conteúdo de cada livro e folheando, eu fui separando. Aqui eu trabalho com maternal, aqui dá para o 1º ano. Então eu sempre separo por tamanho, espessura. E dessa vez não. Eu fui por anos, por etapa das crianças. E os livros eram ali, na estante, né? Às vezes uma professora vinha, pegava, nem tanto lia, contava, né? E agora não, eles estão em sala de aula, lá nos cantinhos de leitura, as crianças chegam, têm esse acesso, folheiam, né? E a professora todos os dias está com uma leitura. Perceber outros universos, né, outros horizontes, além das paredes da sala de aula, possibilitou que a gente pudesse compreender outras ferramentas que são importantes, que são divertidas e que podem acrescentar dentro do crescimento das crianças, né? Porque para nós, como professores, uma das maiores recompensas que nós temos é quando nós somos reconhecidos pelos nossos alunos, ou quando nós vemos o crescimento dos nossos alunos e vemos eles ao longo da vida, e aí a gente percebe assim, nossa, eu tive uma influência ali no meu aluno, tem um pedacinho meu ali na história dele. A formação, ela não abrangeu somente o professor, mas o professor, o coordenador, o supervisor e o gestor. Isso aí foi uma coisa muito importante, porque a partir do momento que o professor está na sala, ele sabe que o gestor também está inserido nesse processo, né? Ele sabe que o supervisor também está, né? Nós estamos todos de mãos dadas em prol do mesmo objetivo. Eu me sinto como se eu fosse, a motivadora realmente, é alguém que está ali para motivar a equipe, para ser o apoio no que eles precisam, né? Seja no supervisor, no gestor, no professor e até lá dentro das salas de aula, porque às vezes é necessário a gente chegar junto, estar para que o professor também se sinta fortalecido para continuar esse trabalho. Estamos preparados para ser formador de formadores, né? E a gente tem visto que isso tem dado um bom resultado. A gente tem uma rede colaborativa, um apoio muito grande, um grupo de estudos sendo mesmo um professor pesquisador. E é uma função assim completa, porque a gente não apenas transfere o conhecimento, faz uma mediação, né? É um todo, é um conjunto de várias pessoas que participam dentro desse processo e todas elas ganham com isso. Nós falávamos, hoje nós vamos contar a história dos 3 porquinhos. Não é contação de história, é leitura, você vai estar com o livro, você vai ler para a criança. Então essa diferença, foi só uma mudança de vocabulário na forma de falar? Não. Hoje elas sabem que o momento de leitura é aquele momento que ela vai ler com o material, ela estando com o livro, as crianças também estando ou não, e elas vão ler. A leitura não é ler por ler. É você ter um planejamento prévio, é você saber qual o objetivo daquela leitura, o que você quer alcançar com essa leitura que antes, particularmente, eu não tinha. Eu achava, não, a criança ela tem que ler porque ela vai fazer a aquisição de novas palavras, vai aumentar o vocabulário e só. Não, a leitura ela tem que ter um objetivo. Então você planeja desde as perguntas guias, a leitura em voz, se você vai fazer em voz alta, se vai ser uma leitura compartilhada. Então, isso não fazia parte do meu vocabulário, esse tipo de narrativa. E para mim, e tanto para mim como para as minhas professoras, as professoras da nossa escola, isso foi muito interessante. Que hoje, quando elas estão lendo, fazendo leitura compartilhada, elas sabem o que é leitura compartilhada. Elas estão ali com o livro, o aluno está com o livro e está acompanhando com ela. A leitura em voz alta, ela vai dar uma entonação para a leitura e a criança ela vai participar. Então, são aprendizagens assim, que a gente vai levar para a vida. E é uma parceria
que a gente tem que ter entre eu, gestor, a supervisora e a professora. Precisamos estar sempre alinhado para a gente poder contribuir, fazer intervenções, saber a necessidade do que a professora necessita, conhecer de fato os alunos. Nós já tivemos a participação de mãe que leu dentro da sala para as crianças, ou seja, as mães também se sentem importantes e participando daquele processo, né, da educação dos seus filhos ali na educação infantil. O material a gente vê que foi pensado, foi planejado para todas as famílias. Todas as famílias, não importa se a mãe da criança saiba ler ou não, eles conseguiram realizar a atividade. A leitura, ela possibilita, ela traz para a gente, como eu falei, ela sacode, né? Traz um movimento dentro da sala que realmente antes nós tínhamos muito aquelas práticas realmente do quadro, do caderno, às vezes das apostilas, dos livros didáticos, né? E não tínhamos essas das historinhas, esse momento, o que tinha não era tão rotineiro como nós temos hoje, né? Como é uma prática diária para nós termos dentro da sala de aula. Então, realmente, a mudança, o movimento é a palavra. Quando eu estou conversando, tá na hora da rodinha. Às vezes eu sento lá para fazer a rodinha e todo mundo já vem, não precisa chamar. Eles já vêm, eles já entendem que aquele momento é o momento da conversa, é o momento da aprendizagem. Isso levou um tempo para eles fazerem isso, não foi assim no primeiro dia que eles já entenderam, não. Tudo é questão de rotina. Eu vejo que o meu papel principal é influenciar, né? É gerar memórias nessas crianças, gerar neles ali um despertar para a imaginação, para o que a leitura proporciona, que é de fato essa profundidade. Rotina de estar lendo sempre um livro todos os dias, repetindo o mesmo livro, tá assim, conto, reconto na roda da conversa. E também os cantos sempre dão mais trabalhinho, mas é muito prazeroso. Quando eles chegam lá naquele dia que é dos cantos, eles já ficam já com os olhos brilhando, dizendo: tia, eu quero esse, tia, agora eu quero fazer aquele. Isso sim vai gerar memórias para eles mais na frente, vão lembrar: eita, na escola eu aprendi a fazer o que eu gosto, eu estou fazendo agora algo especial. E mais na frente eles vão dizer: colecionei memórias naquele momento de canto diversificado, né? Eu gosto de ler tendo aquela entonação, se tem um animal fazer o som, aí elas pequenininhas já ficam todas na expectativa, reproduzem, querem ler também. Ah, tia, é assim, assim. A leitura está bem viva na sala de aula. A gente não se acomoda mais a ficar presa no conteúdo, de ter só aquela grade, eu tenho que cumprir isso. Não, a leitura está lá inclusa, parte dali. Então eu, como professora e como gestora, eu também já estou me preparando na leitura. Eu tenho que estar preparada para preparar o meu aluno e o professor. Introduzir a questão da leitura, dos cantinhos de leitura, não ficarem apenas naquele cantinho, mas sair da sala de aula, ampliar essa leitura, ter um melhor acervo, saber escolher um bom livro de literatura. Hoje a gente já sabe que eles têm esse novo olhar. As crianças já pedem leitura, então tem uma rotina de segunda a sexta de leitura que foi o projeto Aprender Linguagem que trouxe para a escola.